levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Glória, glória a Jesus, aleluia. Você é uma bênção, põe isso na sua cabeça. Deixa o diabo falar outra coisa, hein? Você é um membro no corpo de Cristo, tá? Então, todos os membros no corpo são importantes. Você faz parte, né, desse corpo, então você é uma bênção, tá? E enquanto eu fico orando, todo domingo eu sinto o amor de Deus por cada um de vocês. Olha, esse amor é louco, esse amor é único, esse amor é de Deus, sabe? Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar o que nós precisamos e muito mais. Ele quer nos tirar desse mundo mentiroso, esse mundo que é perigoso. Então o Senhor me mostrou assim, você já viu um caminhão bem pesado, sem freio, sem breque? Gente, eu vi uma estrada assim, que quando tem neve, o caminhão pesado não para. Mesmo que ele tenha freio, ele não para. Então eles fazem umas saídas assim, vai subindo para a montanha. Então aquele caminhão desembestado vai correndo, sobe lá que é pedregulho, e aí ele para. Então, gente, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos essa vida nova dentro de nós agora, um Espírito recriado, para a gente poder ser protegido. Porque andar nesse mundo aqui, sem nascer de novo, sem ter a liderança do Espírito Santo, é a mesma coisa que um caminhão sem freio na rua, na estrada. É um perigo, sabe? Está correndo risco a cada dia, porque o diabo vem, e quando ele vem é para matar, destruir e roubar. Então ele faz um estrago horroroso, né? Além do que, a pessoa perde até a salvação. Mas, tudo bem, aceitamos Jesus, aleluia, maravilhoso, mas agora tem outro passo, nós temos que aprender a andar no Espírito, guiados pelo Espírito Santo, e temos que aprender a andar no poder de Deus. Isso é maravilhoso. Escreve isso bem grande lá para você ficar sempre pensando nisso, que você tem que aprender a andar no Espírito de Deus e no poder de Deus. Está disponível isso para cada um de nós. Então é uma vida completamente diferente. Nós nascemos de novo e nós agora vamos aprender a andar com Deus. Então andar com Deus não é só ir na igreja. Igreja faz parte. Mas olha, pode começar a louvar a Deus de você vir aqui nessa igreja. Todo dia você fala, glória a Deus por essa igreja, quando você entrar aqui. Porque aqui você está aprendendo a verdade. Aqui você está aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo. Você está aprendendo a receber revelação da palavra de Deus e a depender do seu Deus, do seu Senhor, né? E ficar liberto e curado de todas as doutrinas erradas que fizeram você uma pessoa religiosa. Mesmo quando nós não éramos nascidos de novo, nós já éramos religiosos, porque foi isso que o diabo, Satanás, deu para Adão quando ele caiu, tá? Nós não vamos estudar isso agora, mas daí começou toda uma religião. E Deus nunca mandou nada para se formar uma religião. Ele simplesmente, ele criou um filho. E filho é para estar numa família, né? Quando um filho nasce, a família acontece. Então é isso aí, nós somos filhos de Deus e nós temos que tomar muito cuidado com o nosso modo de viver, pensando que estamos vivendo com Deus e não estamos. Então o nosso relacionamento íntimo com Deus é importantíssimo. Você faz parte de uma família, você é um membro da família de Deus, está escrito em Efésios. Nós somos membros da família de Deus. E a família tem um pai, a família tem uma liderança, a família tem um provedor, né? E a família tem todo um jeito de se viver dentro da família, tá? Então, se você se relacionar bem com o seu pai, você vai ter tudo dele. Se você não souber se relacionar com o seu pai e você quiser comprar o seu pai, você não vai ter nada do seu pai, porque o seu pai não está vendo. O seu pai, ele é o seu provedor, é aquele que te gerou, é aquele que deu a vida dele para você. Então, nós temos no nosso espírito o DNA de Deus. É demais isso, tá? Na nossa genealogia está lá o Criador. Deus é o nosso pai. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado para a gente não ser pessoas, para não sermos pessoas religiosas, porque religioso só vive na aparência. Vocês se lembram do filho mais velho? Do filho pródigo? Esta parábola que Jesus contou do filho pródigo? Quando ele voltou, você vê só o que é a mente do religioso. Pô, o cara aí tá fora de Deus, gastou tudo que Deus tem, viveu uma vida dissoluta, uma vida de pecado, tal, ficou na miséria. Agora, olha só, vem desse jeito que ninguém nem conhece ele, parece um mendigo, farrapado. E meu pai vai lá, abraça ele, beija, manda dar roupa nova, promove ele com um anel no dedo, faz um super banquete, põe ele pra sentar lá e toda honraria pra ele que meu pai tá dando. O filho mais velho ficou indignado. Então veja a cabeça do religioso. O religioso, ele sempre criticou Jesus. Os fariseus eram religiosos, os doutores da lei, os anciãos, vocês sabem disso. Os chefes da sinagoga, eles eram religiosos. Eles não aceitaram Jesus, tá? Então, eles falam assim, como é que você vai fazer cura agora de sábado? Você não sabe da lei? Onde já se viu? E Jesus explica assim, centenas de vezes para eles, que olha, se o seu boi, acontecer qualquer coisa com ele, se machucar, você vai lá tirar o machucar dele, a enrascada que ele entrou. Por que que um filho de Deus não pode ser curado hoje? Quer dizer, gente, são normas. Religião colocam normas na cabeça da gente. E Deus não é religião, ele é pai. Então presta atenção que você não cobra, nenhum pai cobra do filho para ir na geladeira pegar um copo de leite, né? Para sentar no almoço, um pai normal, né? Pode ser que tenha algum louco, mas isso não serve de base. Porque o normal, né? O significado de pai é aquele que provê, provedor, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que sustenta, aquele que vê tudo, que está na direção de tudo, né? Esse é o significado do pai. Então, Deus, nosso pai, é isso aí, ele é o provedor. Agora, se um filho tiver que pagar pro pai, tipo assim, olha, o meu filho mais novo está acamado. Deixa eu ir lá ver lá no quarto o que está acontecendo. Tá com febre.
febre, não tá aqui no pedaço. Então ele pega e fala, pai, pega aquela carteirinha que tá ali, em cima da cômoda. Aí o pai pega a carteirinha, ele abre e diz, será que esse dinheirinho dá pra você ir comprar uns remedinhos na farmácia pra mim? Pra essa febre abaixar, papai? Você já viu algum filho fazer isso? Que ridículo. Então nós precisamos prestar atenção como que é o nosso relacionamento com Deus, nosso pai. Pra Deus me abençoar, eu não preciso dar nada, eu preciso dar o meu coração, a minha vida a ele. Você entende? Que você tem que dar a sua vida a ele. Ele morreu na cruz, Jesus, pra nos resgatar ao pai, pra nos colocar em comunhão de novo com o pai, que foi o que quebrou quando esse relacionamento foi quebrado, quando Adão deu a vida dele pra Satanás. Acabou de pai, acabou. E Deus, nosso pai, esperou 4.000 anos para ele poder ter um relacionamento de novo com o filho. Então, o que você acha que Deus está esperando de você? Pagar promessa? Tá cheio de gente que vem aqui na igreja pagar promessa. Deus deu, fez, deu um monte de tempo aqui, a gente orou, foi junto, ficou nas batalhas junto, vamos ficar junto orando, pá, aquela coisa toda. Puxa vida, um dia a bênção aconteceu, né? Teve gente que esperou 7 anos a bênção acontecer. E aconteceu, das mais miraculosas. Tipo assim, aquela situação estava enterrada. Já pior que lá, porque foram 7 anos. O defunto já nem existia mais, né? Era só osso já mesmo. Já não tinha mais nada lá. E Deus fez o milagre. Então a pessoa vem, quer pagar, vem uns dias, faz uma oferta, traz, olha, muito obrigado. Não, mas escuta, não é porque Deus fez alguma coisa que você vai trazer oferta. Você vai trazer oferta porque você nasceu de novo, você tem comunhão com Deus, você tem amor. Não tem que pagar promessa, gente. Vocês já viram gente lá da igreja católica que vai na parecida lá, pagar promessa? Ficar andando de joelho? Então o sangue de Jesus não valeu na cruz. Nem um pingo, né? O sangue de Jesus não valeu na cruz. Que ninguém tenha esse comportamento com Deus porque está por fora. Deus é teu pai, ele vai te dar porque ele te ama. Quando você ficar na presença dele, ele vai te dar. O quanto você tiver relacionamento com ele, ele vai te dar. O filho mais velho veio e disse, ô pai, o que é isso aí agora? Essa gritaria aí, essa festa, essa coisa. Você nunca fez isso pra mim, pai. Meu filho, você mora aqui. Isso acontece todo dia, você nunca entrou pra sentar comigo e comer e se banquetear comigo. Você ficou no campo a vida inteira, você come do que você planta e se não tem, você fica lá passando fome e achando que você está super bem comigo. A mesa está posta todos os dias com banquete. Eu te esperei todos os dias e você nunca veio aqui. Você só quis mostrar que você é um bom empregado, não um bom filho. Um bom empregado. Deus não quer empregado. Ele não precisa. Ele quer filho. Você é filho. E se você ficar com ele num super relacionamento, qual que é esse que nós ficamos aqui, gente? Adorando a Deus, orando em línguas, lendo a palavra, conversando, buscando esse Deus, ele vai fazer favores para você. Deus. E já imaginou, gente? Ser irmão é muito bom. Somos irmãos, mas tem alguma coisa melhor que isso, que é amigo. Porque às vezes tem irmão que não é amigo. E Jesus falou assim, ó, bom é o dia que eu puder chamar você de amigo. Então, a partir de agora, eu vou te chamar de amigo e não de servo mais. Por quê? Porque entrou numa intimidade, numa fidelidade, num amor, que o amigo é isso. Que se você tiver um, é um só. A Bíblia diz isso. Você não vai achando muito, não. Que aquele que vai estar com você na alegria, na tristeza, não está atrás do que você é, do que você tem. Está atrás de você, porque ama você. Então, Jesus quer que nós tenhamos esse relacionamento com ele. Eu vou para Jesus porque ele morreu na cruz. Puxa, eu estou cheio de necessidade. Mas ele é o meu provedor. Se eu ficar aqui adorando o Senhor, se eu ficar aqui confessando a palavra, lendo a Bíblia, eu quero ficar com ele. Quando você for orar, não vai orar pensando que você vai ter um troco, que você vai ter, porque ele é o seu pai. Mas porque você quer ter prazer de entregar aquele momento a ele. Eu vou ficar aqui porque eu escolhi. Põe isso na sua cabeça. Você é todo cheio de escolhas na sua vida. Você veio aqui hoje só porque você quis. Ninguém te amarrou, ninguém te forçou, ninguém te chicoteou, ninguém te obrigou. Talvez alguém insista, porque sabe que é bom, mas você aceitou a insistência porque você escolheu aceitar. Porque tá cheio de gente que nós estamos insistindo e não vem mesmo, não é não? Claro que é. Então, o que Deus quer é que quando você for orar, você mesmo fale alto para você entender. Eu estou aqui porque Deus, você é meu pai e Jesus, você é o meu salvador e eu quero me entregar ao Espírito Santo agora. Eu vou me entregar ao Espírito Santo, ele vai endireitar a minha vida e eu vou ser o filho pródigo que vai ter tudo do pai. Eu não vou ser filho mais velho que vai ficar reclamando, Deus, olha lá, você deu para aquele, por que você não deu para mim? Eu tô aqui ralando, você não deu para mim? Tá cheio de gente, tá resmungando o coração. Deus vê o pensamento, Deus vê o nosso coração, é só o que ele vê. Eu tô aqui, nossa, que inveja, poxa, aí, isso aí começou a orar agora, já foi abençoado e eu tô aqui há tantos anos, não recebi nada. Filho mais velho, você não vai ter promoção nunca. Isso é revelação da palavra de Deus. Nós precisamos entender, ninguém prega essa parte do evangelho por aí. Só prega o filho mais novo, que foi salvo, que Deus tem misericórdia. E depois disso? E o mais velho? Cadê? Ninguém nem sabe da história que ele é. É o pior e nós precisamos tomar cuidado. Porque depois que a gente aceitou Jesus, nós não podemos virar o filho mais velho. Eu tô aqui, eu tô ralando, já dei todo o meu dinheiro, construí esse prédio, eu tô pagando isso aí, aquilo, eu tô trabalhando dia e noite, eu vou atrás. Aqui, Deus, você não me dá nada? O outro chegou agora, orou, você já deu tudo? Ah, filho mais velho, tá em pecado. Jesus explicou muito bem que essa atitude é a atitude do religioso. O religioso não aceita as bênçãos do pai para o outro irmão. Tá valendo? Então, queridos, vamos crescer. Vamos deixar Deus nos promover. Ninguém precisa buscar promoção. Quem promove é Deus. O quanto eu estou com ele. Ele começa a promover você. Por quê? Porque você se humilha na palavra e ela começa a exaltar você. Tipo, vem a bênção. Vem o retorno do seu pai para você. Entende isso? Que se seu pai terreno pudesse te ajudar, você ia lá agora e falava, pai, faz isso pra mim. Ah, pois não, filho. Plum, plum. Mas você não ia até ele? Você não ia ficar primeiro lá com ele, dava uns beijinhos, alisava bem o rosto dele. Olha, pai, trouxe uma camisa nova pra você, papai. Eu sei que você tem muitos, mais paizinho. O pai, esse filho. Eu vou dar alguma coisa pra esse filho. Mas tá aqui. Porque pai é assim, gente. Pai e mãe é bobo mesmo, mas é amor. É amor. O filho nem liga, mas quando vem dar uns beijinhos, que você quer, filhinho, eu dou tudo pra você, filhinho. É verdade, gente.
gente. É a maior verdade. Quem é pai e mãe sabe disso. Pode, ai, filho, não sei o que, você tá muito rebelde. Blá, blá, blá. Por quê? Porque o pai quer o carinho do filho. O filho quer o carinho do pai. Mas se o filho se aproximar do pai, começar a dar uns beijinhos no pai, alisa o pai, ai, paizinho, você é lindo, pai. Ai, que bom tá aqui, papai. O que você quer, filhinho? Tá precisando de... Não, paizinho, não tô precisando de nada, só quero ficar com você. Filho, mas paizinho, tal. O pai já tira a carteira, já dá uma graninha. Gente, e se você chegar lá diante de Deus, oh, meu pai, como eu preciso de você, pai. É isso que Deus quer, que você seja dependente dele. Porque esse mundo faz a gente ser autossuficiente pra ficar ralando e não ter nada. E o orgulho faz isso. Sou eu tô ótimo. Se tem alguma coisa boa em mim, é Jesus, que nem Paulo falou. Ele que tá me fazendo ótima, dando as coisas pra mim. É ele que me dá. Por isso que, olha, eu acostumei, gostei, só fui com ele, adorei. Adoro Jesus. Adoro Jesus. Ele mudou a minha vida. Um dia ele falou assim pra mim, ó, naquelas horas que tava muito difícil. Ele falou assim, ó, o seu marido dá o que ele quer pra você, mas eu dou o que você precisa. Há diferença nisso ou não? Gente, foi batata. É demais, entende? É maravilhoso. E Deus sabe abençoar você. Ninguém precisa ficar triste, ninguém precisa ficar lá embaixo, ai, derrotar. Vai com seu pai. Você pode ter um encontro com seu pai hoje à tarde. Manhã, de madrugada, de noite, de hora que você quiser. Ele tá lá esperando você, sempre de braços estendidos, sempre com o amor dele para abençoar você. Pai, eu te adoro. Eu te amo, pai, mas olha, tá difícil hoje, pai. Mas Jesus falou para eu lançar sobre você as minhas ansiedades, os meus problemas e as minhas dificuldades. Pois eu estou aqui, lançando sobre você. Por isso eu sei que você já está cuidando e a resposta vai vir. Ah, mas pastor, eu só oro uma palavrinha. E daí? Mesma coisa. Uma palavrinha 80 é o Espírito Santo. O poder vem dele. O que precisa é você se submeter. Fica lá, vai orando. Não se esqueça. Ninguém precisa ficar angustiado, ninguém precisa ficar triste, pensando que Deus não está fazendo nada com você. Jesus já falou, ele é o seu pai. Não seja empregado dele. Seja filho, porque você é filho legítimo. Você é herdeiro. Você tem parte na herança. Você não fica lá como escravo, gente. Como empregadinho. Que sabe, vai ter só aquele salário merreca, que não dá pra nada. Mas dentro desse salário, né? Quando eu digo salário, não é só dinheiro, gente. É o amor, é o carinho, é a proteção, é a fidelidade, sabe? É a consideração. É tudo isso que a gente precisa. Salário. Tá dentro do salário. Ele começa a colocar o que ele é dentro de você. E você, sabe, você começa a se sentir tão bem, você não precisa mais andar aí de cabeça baixa. O Senhor diz que é pra você erguer a sua fronte diante do inimigo, porque ele preparou uma mesa pra você à vista do seu inimigo. E ele fez transbordar o seu cálice de vinho. Quer dizer o quê? Você está com a proteção dele, com a abundância dele. E ele ungiu a sua cabeça com óleo, quer dizer, ele deu o Espírito Santo, o poder dele pra você. Então, que tipo de vida você está levando? Não deixa o diabo te chicotear mais. Levanta diante de Deus, ele é seu pai. Aprende a conhecer Deus, o seu pai. Ele vai carregar você no colo. Ele vai fazer uma mudança maravilhosa e vai ser muito bom quando você estiver andando nessa mudança e você puder encontrar as pessoas que te conheciam antes. Elas vão ver que você tem alguém, que é um Deus que guarda você. Você não precisa de favor de homem, porque se você depender do favor de homem, você vai ter que pagar. E paga caro, hein? Ele vai vir cobrar, porque é o diabo. E aí, se você não pagar, ele te leva na cadeia. Mas ele fez favor, mentira. Fez coisa nenhuma. Vai tacar na tua cara que fez favor. Deus não. Ele é seu pai, ele vai te dar sempre. Então, baseado nisso, abre a sua Bíblia aí em Mateus agora um instantezinho. Tá valendo? Então, gente, não anda aí pra rua que nem caminhão sem freio, hein? Isso é um perigo. Você tem o Espírito Santo e ele vai te livrar do diabo. Então, Mateus, capítulo 12, versículo 33. Aprenda a se conhecer. A gente está muito cheio de medo. Nós não podemos ter medo. A palavra de Deus diz que é para não temer. O Senhor disse, olha, não temas, estou contigo. Fica falando isso. Jesus, você falou, não temas, estou contigo. Você está comigo, eu não vou ter medo. Você vai ver, você vai enfrentar o diabo cara a cara e Deus vai honrar você. Então diz assim, ó, versículo 33 de Mateus 12. Ou fazei a árvore, Jesus que está falando, amém? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Deus me livre, se Jesus me chamar disso. Pelo amor de Deus, tem coisa pior. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Pode grifar isso aí. A boca fala do que está cheio o coração. Precisamos de correção ou não? Então vamos orar em línguas bastante. E entende por que você está orando em línguas? Ai, comecei a orar em línguas, ficou tudo pior. Já era. Agora começou a aparecer. Mexe num tanque lá, que tá aquela água parada e lá no fundo lodo, bicharada. Mexe. Parecia até que a água não estava tão ruim. Vai ficar um horror, né? Então começa a orar em línguas. O Espírito Santo vai começar a mostrar quem você é dentro de você. Então, deixa ele limpar a poeira, cortar os galhos. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Sabe o que, gente? Jesus mesmo falou. Aonde está o nosso coração é onde que o tesouro está. Quer dizer, nós temos o que está no coração. O que você tem dentro do seu coração? É aflição? Então vai orar mais. É raiva? É medo? É insegurança? É complexos? São complexos? Estão me acompanhando? É ciúmes? É inveja? Sei lá, isso não presta. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Jesus falava cada coisa, né, gente? Ó, Jesus aqui falando assim, nós não entender nada. São do Espírito Santo. Por isso que ninguém
ninguém entendia. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Jesus está falando isso? É sério. O pessoal pensa que pode andar aí para a rua, falar o que quer, fazer o que quer. Não. Acontece que o julgamento não vai ser agora, porque a palavra é que nos julga. Eu não vou fazer esse ensino. Mas o que nós fizermos agora, porque já foi, Jesus já pagou o preço, quando nós chegarmos diante de Deus, nós é que escolhemos o julgamento para a nossa vida. Porque está tudo escrito aqui, está tudo ensinado. E nós temos a natureza de Deus. Não vai ter desculpa, não vai poder nem... não vai. Jesus nem vai ter nem tempo. É uma fração de segundo, você vai ver tudo que você fez, tudo que você não fez. E eu também. Então, vamos ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo nos corrigir, gente. É sério. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Está escrito lá em Provérbios que vida e morte estão na sua boca, na minha boca. O que eu falar, eu vou ter. Se eu quero a mudança da minha vida, eu tenho que começar a falar a palavra de Deus. Entendeu por que você confessa a palavra? Porque a sua alma vai ser ajustada na palavra. Então, você começa a falar a palavra de Deus, a sua alma começa a ser transformada. Ela se ajusta. Ela se molda aquilo. A alma é tremenda, o poder da alma. Ou ela me ajuda ou ela me afunda no buraco. Então, vamos prestar atenção. O que a gente fala? Precisamos pôr freio na nossa boca, na nossa língua. Porque nós estamos falando o que é a nossa natureza lá dentro. Porque Deus, quando olha pra mim, Ele não olha pra minha aparência, Ele não olha pra onde eu moro, Ele não olha pra quando do banco, Ele não olha pra carro, Ele não olha pra nada disso, Ele olha pro que eu sou dentro de mim. Então, é isso que é sério. Então, quanto mais você vai deixando a palavra de Deus mudar você, mais uma pessoa legal você vai se tornando. Você não vai sendo essa pessoa fútil, que tá cheia disso dentro da igreja, que droga, gente fútil, que quer competir, que quer saber mais, que quer pegar o lugar do outro. Se esse meu pé aqui esquerdo quiser pegar o meu olho direito, que mal. Não tem como. Porque pé não é olho. O meu olho é que mostra onde meu pé vai andar, mas não é meu olho que anda, é meu pé. Tá acompanhando? Tudo é importante. Você é importantíssimo no corpo de Cristo. Só que você precisa saber o seu chamado. Que membro você é no corpo? Pra não ficar capenga. Então ninguém precisa ter inveja de ninguém precisa... Por que nós temos essas coisas, divisão e tudo mais? É pelo coração. Nós precisamos ler a palavra para saber que a gente fica muito surpreso ao ler a Bíblia e começar a ver, gente, até que eu faço isso. Olha, queridos, vou falar isso pra você. Quando o pastor David diz que venha, lá no escritório dele, em março, ele vem em julho. Pode olhar o calendário, é desse tamanho assim, o calendário dele. Que ele viajar pro mundo e é pra todo lado. Você diz, pode vir aí o mês de julho, o dia que você quiser, pode marcar aí. Escreve aí, Brasil. Você que escolhe. Gente, não, olha. Eu acho, fica... Qual então? Não sei, você que escolhe. Você que sabe, você que tá arrumando lá, não sei. Gente, olha só, agora eu tenho que saber fazer as coisas. Quando eu vim pra casa, eu fui orar, falei, Espírito Santo, me ajuda, porque agora, eu vou ter que ficar tão firme na palavra de Deus, que se eu trair o pastor, se eu fraquejar, se eu cair, e se eu, sei lá, ficar com raiva, e se eu ficar assim com o espírito de competição, eu não sei quem eu sou lá dentro, realmente. O que será que pode se levantar dentro de mim e eu ficar contra o pastor dele? É sério ou não? Porque você começa andando junto, e aí? Chega uma hora que é um caminho estreito e difícil. Deus falou, você vai orar. Porque ele ora. E quando o diabo vier, os dois orando, vocês vão vencer e eu estou com você. Glória a Deus. E é o que eu faço até hoje. Porque se eu não souber a qualidade do meu coração, eu vou trair as pessoas. É por isso que os casamentos acabam. Porque as pessoas não vigiam o seu coração. É por isso que as amizades acabam. Por causa de inveja, de competição, de ruindade, de maldade. Estão me acompanhando? É isso que Jesus está falando aqui nessa passagem. O que você está tirando do teu coração? Quando você for recebendo de Deus, minha gente, você vai largando o mundo, o povão. Você pode ir até eles para dar o que eles não têm, que é Jesus. A sua vida vai mudar completamente. Não interessa a conversa do mundo para você, que você não está mais lá. Abre a sua Bíblia em Jeremias. Está valendo? Jeremias 17, 9. Versículo 9. Gente, essa palavra é fogo. Essa palavra não é qualquer palavra, não. Essa palavra não é uma palavrinha, não, gente. Deus está descrevendo o que nós somos lá dentro. Larga a mão de ser só participante da igreja, pelo amor de Deus. Larga a mão disso. Como que uma pessoa pode falar que a igreja do lado está fazendo a mesma coisa? O pastor, por acaso, está orando horas em línguas na casa dele? Não. Então, como que é a mesma coisa? Da onde ele está tirando essas coisas? O que ele está fazendo na vida dele? Ele está seguindo a orientação do Espírito? Orar em línguas não é só aqui 2 minutos, quando você está nesse hino maravilhoso, empolgado, tocado pelo Espírito Santo e arabalabaxê. Eu sei que você foi batizado no Espírito Santo. Mas você tem uma vida de oração em línguas? Não. Então, você não está com nada. Tá ok? Eu que não vou na igreja que o ministro não ora em línguas, não se submete à direção do Espírito Santo. Eu lá sou louca? Um cego guia outro? Você é louco? Toma cuidado. A pessoa tem que estar sabendo bem conscientemente o que ele é em Deus, para poder falar com uma outra pessoa. Entregar as misérias para Deus, se santificar. É sério isso. Não brinca não, porque um dia nós vamos estar na presença de Jesus. É inevitável. Vivos e mortos. Você brincou a vida inteira. Nós não vamos brincar de igreja. Chega de brincar de igreja. Acabou. Você vem na igreja porque você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Pensa nisso. Não vai andar aí pra rua igual caminhão sem freio, hein? Enganado pelo diabo, pela sua consciência. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração de quem, hein, queridos? Nosso, né? É o meu coração que é enganoso, o seu. Mais do que todas as coisas, meu Deus, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que nós oramos em línguas, porque o Espírito Santo conhece todas as coisas, conhece a mente de Deus, sabe as minhas fraquezas, sabe os meus problemas. Se eu tenho ciúmes, ele vai falar pra mim, mas por que você tá com ciúmes? Porque eu quero o lugar dela. Não, por que você tá com ciúmes? Porque eu não quero que ninguém pegue esse lugar onde eu fiquei. Vai. Eu sustento você, fica firme aí. Estão me acompanhando? Ciúmes do quê? Quando você tá bem com Deus, você não tem mais ciúmes de nada. O coração é corrupto ou não?
Fique tranquilo, você está num lugar que Deus estabeleceu você lá. E o diabo não vai tirar, se o seu coração não se corromper. Por isso que nós oramos em línguas. Enquanto nós oramos em línguas, o que está acontecendo? Nós estamos deixando o Espírito Santo cortar aquelas raízes profundas do pecado de dentro de nós. Então, meus irmãos, não é só vantajoso, eu nasci de novo. Faz quantos anos que você aceitou Jesus lá? Faz 28. Nossa, que tristeza. Você tem 28 anos, gente. Só sentou na igreja. Não dá para promover ninguém. Deus não pode mudar uma pessoa se ela não se submeter. A palavra tem que jejuar bastante. Passar fome. Tem que ficar lá sozinho com Deus. Tem que mudar, porque o coração é corrupto. Mas está escrito lá na carta de Pedro que o Senhor nos libertou de toda a nossa mente, de toda a corrupção, das paixões do mundo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Agora nós dependemos desse reino, vivemos nesse reino do amor. Estão me acompanhando? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Muitas vezes você não quer proceder corretamente conforme o Espírito Santo está colocando em você. Há uma guerra lá dentro de você, uma batalha, realmente, porque o pecado se levanta, a sua alma em trevas se levanta, guerreando contra o pensamento de Deus. E se eu não resistir, se eu não cuidar, fortalezas vão crescendo. Então a gente vem para a igreja só fingir. Todo mundo ergue o braço, Jesus, eu te amo, mentira. Porque a palavra diz que se eu amo Jesus, eu amo você. Ah, não dá para aguentar as pessoas, nem quero mais olhar na cara. Então você não está amando Jesus, não. Você está mentindo. Ai, não dá dando. Então eu preciso orar mais, com licença. Preciso orar mais, porque eu preciso amar. Você não entendeu ainda? Tá valendo? Então é isso, queridos. Vão se preparando para receber bênçãos. Se você começar a orar mais, em línguas, você vai entender bem o que ele está falando. Aliás, você vai escutar coisas que ele já falou há 25 anos atrás que você nunca ouviu. Com o seu espírito estava lá, cheio de coisa, você nem podia ouvir. A sua alma sufocou o seu espírito. Bom, e daí que você está entendendo? Você já mudou? Não, então vai lá se fechar no seu quarto, fica lá bastante. Não sai de lá. Por um mês, nem aparece aqui. Não precisa nem aparecer aqui. Bem, não. Quando você ficar melhor, você aparece. Quando você realmente não for mais aquela pessoa, você aparece aqui. Mas você ficou lá, dia e noite orando e jejuando. Levou um banho do Espírito Santo da palavra de Deus. Aí você vem diferente. Nossa, pessoa diferente. Pois é, mudei mesmo. Nós precisamos de comunhão com Deus, nosso Pai. Estão entendendo? Que Jesus morreu na cruz para isso? Ele não é mártir, não. Ele é Deus. Ele deu a vida dele. Nós precisamos morrer. E não é nada gostoso morrer. Quem falou? É nada. Vou com esse solão aí, gente. Eu vou lá ficar morrendo agora no meu quarto. Pois é, mas é o que precisa. Ai, a cadeira é dura, ficar em pé dói a perna. O sono lá é de... Ai, gente, é melhor ligar a televisão. Vamos assistir aí alguma coisa. Ah, vamos passear. Tomar um sorvete. Bem melhor, é o que a alma gosta. A corrupta, tá valendo? Então, gente, muito cuidado. Presta atenção, lê a Bíblia. Se você começar a ler a palavra de Deus, ela vai começar a agir no que você é dentro de você. Por isso que tem que ler. Vamos ler 1 João, todo mundo, é muito bom, um mês inteiro. Voz alta, todos os dias. Depois vamos orando em línguas, confessando a palavra. É isso aí que todos precisamos. Em nome de Jesus. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas desses lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.